Em dias quentes, a atenção à saúde deve ser redobrada. Quando o calor pode se tornar prejudicial à saúde do idoso? O Dr. Sérgio Paca explica. Olha, em primeiro lugar, é importante nós entendermos que com o envelhecimento, a pele sofre várias alterações. Alterações na sua estrutura, na sua funcionabilidade, tudo isso, né? Então, com esse calor excessivo que a gente tem vivido, nós temos que nos preocupar, porque o idoso ele tem uma capacidade de hidrorregulação diferente do jovem. E além dessa incapacidade de hidrorregulação, que envolve todo o sistema nervoso, o sistema humoral, o sistema endócrino, é muito importante entendermos que, da mesma forma que ele tem essa dificuldade, ele apresenta também uma dificuldade de responder a essas alterações iniciais que acometem na desidratação inicial. Então, é muito importante, quando nós estivermos vivenciando um clima, como atualmente nós temos vivenciado, muito quente, que esse idoso se preocupe, ou aqueles que cuidam dos idosos se preocupem com a hidratação do mesmo. Nós sabemos que a pele sofre alterações importantes, perda de elastina, perda de colágeno, a própria hidratação da pele, tudo isso faz com que ela fique mais desidratada normalmente, associado a um clima quente. Então, esses indivíduos ficam mais suscetíveis a apresentar alterações, inclusive, de fragilidade dessa pele. O calor é responsável por um percentual significativo dos atendimentos médicos, principalmente dos idosos. Olha, nós devemos ter os cuidados nesta fase, primeiro, de uma boa hidratação da pele, né? Hoje existem vários cremes, vários produtos que você pode aplicar. Em segundo lugar, afastar esse indivíduo de situações que podem sofrer muito calor, né? Nós sabemos que o idoso ele tem uma dificuldade de reconhecer o calor. O jovem não. O jovem, quando entra num grau de desidratação inicial, a primeira coisa que aparece é a sede. O idoso, como ele tem alteração nesses mecanismos regulatórios, então ele não percebe muito que está iniciando uma condição de desidratação. Isso pode ocasionar várias alterações. Então, é muito importante nesta fase, né, o idoso se hidratar bem, fazer uma boa alimentação, dar preferência para frutas que têm grandes quantidades de água, como melancia e outras mais, né? Então, ele precisa se hidratar bem, proteger a pele, se proteger desse calor, afastando, usar roupas também mais folgadas nesta fase, né? Fugir do calor excessivo, né? De preferência, se puder ficar na presença de uma temperatura mais amena, que seja com ar condicionado, né? Porque nós estamos falando aqui de 35, 40 graus. Não estamos falando de um calor simples, né? São altas temperaturas. Então, esses cuidados que são básicos são muito importantes. Uma boa hidratação, uma boa alimentação, cuidados diretos com a pele, através de produtos básicos, né, que hidratam bem essa pele. Tudo isso vai fazer com que o idoso consiga sofrer menos, né, sofrer menos riscos numa condição como essa. Quando as pessoas adquirem uma certa idade, deixam de ingerir líquidos, principalmente nesta época do ano. Os sinais e sintomas da desidratação no idoso, nós podemos entender como olho fundo, boca seca, volume de diurese diminuído. Nós podemos ter perda de peso, isso é muito importante nós observarmos às vezes, né? Se esse indivíduo começa a ter uma perda acentuada, se ele não está mantendo um quadro de desidratação, né? Nós podemos ter cefaleias, podemos ter alterações do trato gastrointestinal, como obstipação intestinal, né? Nós podemos ter outras coisas. Agora, o mais importante é que quando esse grau de hidratação começa a se avançar, nós podemos ter problemas mentais nesse indivíduo. Então, cansaço, confusão mental, dores de cabeça. Nós podemos ter alterações comportamentais, é um indivíduo que às vezes apresenta períodos de alucinação, né, de desorientação. Então é muito importante este indivíduo estar corretamente hidratado, né, ter essa preocupação,
O idoso que que não apresenta limitação, tudo bem, a gente orienta para que ele tome bastante líquido, mesmo quando não sentir necessidade, não sentir sede. E aquele que é limitante, que precisa de cuidados de terceiro, nós orientamos os familiares para que se preocupem realmente a colocar uma ingestão, né, de líquido satisfatória, né, por volta de 2 litros em 24 horas, para que esse indivíduo não se desidrate. Uma das condições importantes é esse cuidador observar se realmente a urina não está concentrada, não está mais forte, como a gente fala, tem o hábito de dizer, né? Se realmente o comportamento dele tem sido um comportamento habitual, normal, porque isso tudo é importante, né, para que a gente possa realmente diagnosticar precocemente, antes que ele apresente grandes alterações por conta desse quadro de desidratação. A dica é que entenda que você, idoso, não é jovem. Pode ser até jovem, mas é jovem na cabeça, num organismo idoso. Então, qualquer alteração inicial deve ser valorizada pelo idoso ou pelo seu cuidador, para que você não se surpreenda quando chegar ao doutor e a situação já estiver grave. Então, qualquer sinal, qualquer sintoma, qualquer alteração que saia do padrão normal do indivíduo, você deve procurar um profissional qualificado para conversar a esse respeito, para que você não fique surpreso depois com as consequências.